Olá, queridos. Vamos começar mais um tempo de estudo da Palavra do Senhor. Que bom que você está chegando. Pode ir convidando outros amigos. E hoje um assunto tão importante para a nossa vida, para termos uma vida vitoriosa. Olá, Val, Shalom, Renata, Lau, Cleide, tanta gente abençoada aí chegando. Glória a Deus. Eu quero começar hoje com uma canção do Paulo César Baruch. Não sei se você já ouviu, mas essa é uma canção poderosa. Vê se você consegue ouvir um pouco. Vou aumentar um pouco, tá? Canção Perdão, de Paulo César Baruch. Oi, Meg, Safira, irmão Jobson, a paz do Senhor, shalom a todos, Aninha querida. Recebe essa canção aí, ouve essa canção comigo. Aleluia. Olha só. Oi, Nath, filha querida. Ouve aí, gente, essa música comigo. Olha que música tremenda. Você tá conseguindo ouvir? Obrigada, Meg. Baruch cantando para nós. Aleluia. Encontramos no olhar de Jesus o amor para recomeçar. Deixamos o fardo sobre a cruz. Aleluia. Seguimos os passos de Jesus. Isso aí, a canção de Paulo César Baruch. Não encontrei outra tão perfeita para a gente começar nosso bate-papo hoje sobre aprendendo a perdoar, canção Perdão do Paulo César Baruch. E eu quero ler essa poesia para você. Fica comigo aí até o final, porque a gente vai conversar sobre textos muito profundos da palavra e vamos também quebrar alguns mitos sobre o perdão. Você sabia que tem mitos sobre o perdão? Tem muitas mentiras que se espalham e algumas pessoas vivem a vida inteira aprisionadas porque não entendem o que é o perdão. E quando há um entendimento, há libertação, não é mesmo? A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Shalom a todos que estão entrando agora, Gil, Nani linda, isso aí, Josenita. Eu vou começar a ministrar para a sua vida. Se tudo que eu estiver ministrando aqui, Deus falar com você, você pode ir aí escrevendo, pode ir comentando, depois vai ficar salvo aqui no Instagram, vou deixar lá no YouTube também para que você possa compartilhar e a mensagem de Deus chegar a mais pessoas. Então vamos lá, hoje é noite de falar sobre perdão. E essa canção do Paulo César Baruch que eu escolhi, selecionei aqui para a gente começar essa noite de estudo da palavra, ela tem exatamente o título da nossa live de hoje, perdão. E ele diz assim, olha a oração, que oração tremenda. Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar. E abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim. Guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço. Perdão e misericórdia me alcançam e lançam para longe, para bem longe de mim, a acusação. Preste bem atenção. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sobre a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor para recomeçar. Deixo o fardo sobre a cruz, sigo os passos de Jesus. Posso amar
perdoar. Posso amar, perdoar. Aleluia, glória a Deus. Essa é a canção do Baruque, que tem tudo a ver com aquilo que nós vamos conversar hoje, tem tudo a ver com o que a palavra do Senhor diz. E que bom que você está aqui, que bom que você chegou. Vamos até o final, porque Deus tem muito para falar conosco. Já orei pela sua vida hoje, por todos que estarão agora ao vivo, por todos que vão assistir depois, porque nós sabemos que é o conhecimento da palavra de Deus que nos liberta e que nos dá uma vida abundante, não é mesmo? Olha só, o pastor Martin Luther King, eu imagino que você já tenha ouvido falar dele, né? Ele já faleceu já faz alguns anos, mas foi um grande pregador da palavra, um grande ativista contra o racismo, e ele disse assim: o perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício. Aleluia, é isso mesmo. E Jesus é quem nos ensinou mais sobre o perdão e foi o maior exemplo de perdão. Jesus veio à terra justamente para que nossos pecados fossem perdoados. E há muitos textos na Bíblia que Jesus fala e nos ensina sobre perdoar. E Lucas 6,37 diz assim: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Conta aí pra mim, escreve aí no comentário. Quem aqui já passou por uma situação muito difícil, que sofreu muito para liberar perdão? Escreve aí, bota a mãozinha aí, diz eu já precisei perdoar e foi tão difícil. Foi tão difícil perdoar, mas eu consegui. Eu sei que algumas pessoas que estão comigo aqui podem também estar no processo do perdão. Podem ser situações antigas, situações de lá de trás, da adolescência, da infância, do período do início, né, do casamento, ainda guardam aquela dor. Mas nós sabemos o quanto o perdão é libertador, porque foi Jesus quem falou, foi Jesus quem ordenou. Então todos nós, não existe ninguém na face da terra, da criança ao adulto, que não tenha que aprender a perdoar. Aí todo mundo dizendo é isso mesmo. Quem nunca, né? Quem nunca? Todos nós já perdoamos, pedimos perdão e precisaremos continuar fazendo isso. E realmente, Lídia, não é algo fácil, é muito difícil. E Jesus sabe o quanto é difícil. A Bíblia diz que ele foi um homem de dores. Ele sabe o que é padecer, ele soube e continua sentindo as nossas dores. E a gente vai ler alguns textos bíblicos sobre perdão, mas antes eu quero contar uma história para vocês. E continue aí até o final para a gente quebrar alguns mitos sobre o perdão e você, para você mesmo, não é? E para outras pessoas que você pode ajudar. Valtemira está aí com a gente, está dizendo, está no processo. Muito bem, minha irmã, continua firme, porque o perdão é um processo. É isso mesmo, a gente vai ver já sobre isso. Então vamos lá, eu quero contar uma história para vocês que eu vi num vídeo do Pablo Marçal. Quem não conhece o Pablo Marçal, ele é um cristão, ele é um coach também e um empresário, ele dá muitas palestras, faz muitos treinamentos sobre identidade e propósito. E eu estava assistindo um vídeo dele e ele falando sobre perdão, ele contou essa história. E aí eu lembrei que estaria com você aqui hoje e trouxe essa história para você. A história é o seguinte: 2 monges estavam andando na selva e avistaram uma mulher precisando de ajuda. Só que eles tinham um voto de não tocar em mulher. Eles não poderiam tocar em mulher. Mas aqueles monges passaram e um deles se compadeceu do sofrimento daquela mulher e aquela mulher precisava de ajuda, aquela mulher precisava de que alguém a carregasse para que ela pudesse atravessar aquele caminho. E um dos monges quebrou aquele voto e carregou aquela mulher. Mas o outro, o companheiro, que não quis ajudar, ficou revoltado e disse: você é mal, você é muito mal, como que você quebra o voto? Você não podia ter tocado nessa mulher. E ficou o caminho todo buzinando no ouvido do companheiro. E o companheiro foi, carregou a mulher e levou, deu socorro. Foram dormir. De madrugada, o amigo acorda e começa de novo
a importunar o outro monge que carregou a mulher. Mas você carregou, você é mau, você errou, você não poderia ter criado um voto. E finalmente o amigo monge que carregou a mulher, aquele que ouviu os insultos calado, resolveu falar e disse: preste bem atenção, quem está carregando a mulher até agora é você. O que essa história tem a ver com perdão? Tem a ver que muitas vezes não, todas as vezes que nós decidimos não perdoar, nós carregamos a outra pessoa. E junto com esse carregar, nós carregamos amargura, rancor, ódio, ressentimento, um desejo de vingança. Nós ficamos alimentando a nossa justiça própria. E a Bíblia diz que a justiça do homem não opera a justiça de Deus. A ira do homem, perdão, não opera a justiça de Deus. Então nós precisamos largar, nós precisamos entregar ao Senhor. Não há uma pessoa sequer na face da terra que não tenha que lidar com perdão. Ou porque machucou alguém, ou porque foi machucado. Ou querendo ou sem querer. Em algum momento nós temos que lidar com o perdão. E o perdão é uma questão de sobrevivência. O perdão é uma questão de você viver bem. A Bíblia está repleta de ensinamentos e de mandamentos sobre perdoar. E Deus, ele não foi mal em nos dar esses mandamentos. Deus não é mal, pelo contrário, Deus é bom. A vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável. E se Ele nos manda amar, é porque é o melhor para nós, é vida abundante para nós. Então mesmo sofrendo, mesmo sendo difícil, a perdoar sempre vai ser o melhor caminho. Não há saúde emocional se não houver perdão. Perdoar não é fácil, realmente não é. Também não é algo natural. A nossa natureza não nos conduz ao perdão. Porque a nossa natureza é orgulhosa. Nós somos egoístas por natureza. O pecado habita em nós. Nós lutamos constantemente. Pessoas com níveis maiores de egoísmo que outras, de orgulho que outras, mas todos nós somos. Todos nós somos. Então perdoar não é algo natural. Perdão, preste bem atenção. Se você estiver anotando aí, anota essa frase: perdão é obra da graça. É obra da graça de Deus na nossa vida, porque Ele nos perdoou primeiro. Graça é favor imerecido. Nós não merecemos e Deus nos perdoou. Então, olha, eu preciso parar agora porque meu genro entrou. Então é muita honra ter meu genro aqui nessa live comigo. Lucenildo, meu amor, juntamente com minha filha querida lá do Paraná, está aí me acompanhando. Eu sei que está orando por mim também, não é? Ah, dá vontade de parar para falar com todo mundo. Vânia, Safira, tanta gente aí que continua. Dinha acabou de entrar. Mas assim, vou continuar porque o assunto é forte, poderoso. E eu sei que há uma batalha espiritual nesta hora. E vai continuar havendo todas as vezes que alguém ouvir sobre o perdão. O inimigo vai lançar muitas setas na mente para que a pessoa continue aprisionada. O diabo não quer que nós perdoemos, não quer que nós vivamos uma vida livre. Então nós precisamos estar concentrados e pensando na palavra de Deus e recebendo a palavra. Então eu estava falando que perdão é obra da graça. Ninguém perdoa porque tem um coração sensível, porque é bonzinho ou boazinha. A nossa natureza sempre nos levará à justiça própria, sempre. Nós sempre vamos querer colocar em xeque que está errado, que merecemos ou que não merecemos, e por que fez isso, e por que eu confiei tanto, e porque a pessoa é tão má. Nós sempre vamos colocar em xeque a nossa justiça. Então não é algo da nossa natureza, mas nós fomos perdoados por Deus. Você foi perdoado por Deus? Você foi perdoada por Deus? Nós somos perdoados por Deus todos os dias, porque todos os dias nós erramos. Você já pensou sobre isto? Como que um Deus santo e perfeito nos perdoa e nós, pecadores, imperfeitos, resistimos tanto a perdoar?
Eu não tô falando só para você, não, eu tô falando para mim também. Já tive momentos muito difíceis para perdoar, por coisas pequenas e por coisas muito grandes aos olhos humanos. E C.S. Lewis já disse que falar de perdão é fácil até que você precise perdoar. Então, no momento que o momento do perdão chega, que você precisa liberar aquela pessoa, e é bom que a gente termine essa nossa conversa de hoje completamente livres de qualquer dificuldade de perdoar e decididos a perdoar, porque não existe vida mais livre, mais abundante do que a vida que decide amar e decide entregar a justiça própria ao Senhor. Quando nós resistimos a perdoar, nós estamos nos colocando maiores do que Deus. Se Deus que é santo perdoa, quem somos nós para ficarmos buscando argumentos? Não merece, vai fazer de novo, foi muito difícil, foi um assassinato, foi uma traição, seja o que for, a Bíblia nos manda perdoar. Então eu quero responder com você aqui, pensando na palavra de Deus, 3 perguntas. Por que perdoar? Até quando perdoar? E como perdoar? Dinha escreveu algo aí muito importante. É isso mesmo. É algo que a gente sempre ouve. A falta de perdão é como você tomar veneno e querer que a outra pessoa morra. Porque quem fica aprisionado é quem não perdoa. A outra pessoa às vezes não está nem aí para o que fez, ou continua vivendo a sua vida, ou de repente nem percebeu que fez alguma coisa. Mas aí o outro que fica guardando a mágoa que está aprisionado. Então nós vamos responder 3 perguntas, tá certo? Por que perdoar? Até quando perdoar? E como perdoar? O primeiro texto, eu vou ler 3 textos da Bíblia, a gente vai estudar esses 3 específicos, mas existem muitos outros. Colossenses 3, 12 a 14, preste bem atenção. E se você está disposto a ficar até o final do vídeo comigo, pega a Bíblia para acompanhar na Bíblia, pega papel e caneta e vai escrevendo, porque você vai ser usado. Pausou aqui, voltou para vocês? Isso, vamos lá. Então, o texto é Colossenses 3, 12 a 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou. Como é? Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor. Nós estamos numa sequência de estudos sobre aprendendo a amar, e o perdão não poderia faltar. Hoje nós escolhemos, depois de orar, de pedir ao Senhor qual seria o próximo tema, falar sobre perdão, porque o perdão está revestido de amor. E esse texto de Colossenses 3, 12 a 14 tem muito a nos ensinar sobre por que perdoar. Primeiro, aqui diz que nós somos eleitos de Deus. Eleito é aquele que já entregou sua vida a Jesus, que já é salvo, que já nasceu de novo. Santos e amados. Então, se vocês são eleitos de Deus, se vocês são santos do Senhor, há um novo caráter. Você recebeu uma nova vida. Faz parte da nossa nova vida em Cristo, da nossa vida de regeneração no Senhor. Faz parte. O perdão, alguém que não perdoa, preste bem atenção, alguém que não perdoa está sinalizando que não nasceu de novo. Porque se eu nasci de novo, se eu já fui regenerado, se eu já ressuscitei com Cristo, e o primeiro versículo desse capítulo 3 de Colossenses fala justamente isso, se já ressuscitastes com Cristo. Então, se eu já morri para mim mesmo e ressuscitei com Cristo, então perdoar faz parte da minha natureza. Quem diz, comigo ninguém pode errar, só erra uma vez, só dou uma chance, ou fala qualquer outra frase aí de que tem a aversão e que nada de perdão, não, se traiu, se mentiu, para mim não tem perdão. Quem diz assim está expressando, na verdade, um sentimento de alguém que ainda não passou por uma experiência verdadeira de conversão. Porque quando nós nos convertemos, nós
recebemos a nova vida de Cristo, e é Ele agora, nós já estamos crucificados com Cristo, é Ele que vive em nós. Então, por que eu preciso perdoar? Porque eu sou eleito de Deus. Estou lendo o texto de Colossenses 3, 12 a 14. Eu sou eleito de Deus, eu sou santa e amada, há uma nova vida em mim, então perdoar faz parte dessa minha nova natureza. Por que eu preciso perdoar? Porque nós temos queixas uns dos outros, não é? Aqui nesse texto ele diz, se você tiver queixa um do outro, ele já está, na verdade, dizendo, olha, vai acontecer. Como temos queixas, hein, queridos? Como temos queixas, quantas variadas e profundas queixas. Muitas vezes nós fazemos um mal ao outro, sem saber que estamos fazendo. Muitas vezes nós decepcionamos sem perceber que estamos decepcionando. Nós entristecemos sem saber. Mas muitas vezes também, por causa da nossa natureza má, nós falamos e fazemos mal para as pessoas conscientemente e elas também fazem. Então há muitas queixas entre nós. E se você já teve, vai ter motivos, né, de se queixar, você precisa estar pronto a perdoar. Por isso que a Bíblia diz que é para perdoar, porque nós vamos ter queixas. E o versículo 13 de Colossenses 3, aqui é a chave, meus irmãos. Por que nós devemos perdoar? Porque Cristo nos perdoou. Nós devemos perdoar porque nós já fomos muito perdoados. Quem de nós pode dizer que nunca precisou de perdão? Quem? Lembra daquela mulher adúltera, pega em adultério, que apresentaram até Jesus e disseram, a lei diz que é para apedrejar. Jesus se abaixou, escreveu na terra e disse àquele povo, não, primeiro ele falou, né, quem não tiver pecado, lance a primeira pedra. E aí ele se abaixou e foi escrever. E um foi saindo, um após o outro, só ficou aquela mulher. O que é que Jesus estava ensinando? Que todos nós temos pecados, que todos nós precisamos perdoar, que todos nós, por algum motivo, precisamos de perdão. Então, Cristo nos perdoou, assim nós devemos perdoar. Quem é tão bom? Quem aí é tão bom quando Deus o aceitou, quando você entregou sua vida a Jesus, você disse assim, Deus não precisou fazer nada por mim porque eu já estava perfeita, eu já estava perfeito. Não existe essa pessoa. Todos nós, por mais bondosos que sejamos, por mais de bom caráter que sejamos, todos nós erramos, todos nós temos pecado em nós, todos nós ferimos, todos nós machucamos, todos nós fazemos coisas que não agradam o outro, muitas vezes consciente, muitas vezes sem perceber, não é verdade? Então Deus nos perdoou. Olha só, quanto mais perto nós estivermos de Deus, mais consciência nós teremos do nosso pecado. E quanto mais longe nós estamos de Deus, mais nós acharemos que somos bons. Lembra de Isaías? Lá no capítulo 6 do profeta Isaías, ele diz, ele entrou no templo e ele viu a glória de Deus, ele viu o santo, ele viu Deus de muito perto. E qual foi a reação de Isaías? Vou perecer, sou pecador, tenho lábios impuros, habito no meio de um povo impuro. Isaías até então parece que não percebia o quão pecador ele era, até que ele viu a glória de Deus. É isso que nós precisamos dessa comunhão com Deus, precisamos estar com o Senhor, para quanto mais nos aproximarmos dele, mais a luz dele entrar em nós, mais a presença dele nos purificar, mais sermos transformados pela sua glória. Você e eu fomos perdoados por Deus. Portanto, nós não temos outra escolha a não ser perdoar. E perdoar rapidamente. A Bíblia nos dá outras razões também para perdoar. E entre elas, a Bíblia diz que se nós não perdoamos, por exemplo, as nossas orações são interrompidas. Você sabia disso? O nosso culto não é aceito. Não é só se eu fiz algo contra o outro, se eu sei que o outro está chateado comigo. Nem o meu culto, nem a minha oração é aceita. Marcos 11, 25 diz assim, e 26. Quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vocês não perdoarem, também vosso Pai não vai perdoar. Então nós precisamos levar muito a sério, mas muito a sério mesmo o perdão, para nós sermos livres, para nós sermos completamente, vivermos completamente a vida que o Senhor tem para nós. Então
Fica comigo até o final, porque nós vamos orar. E eu sei que se você está aqui comigo agora e precisa liberar perdão, está vivendo a vida aprisionada, ou se você está se relacionando com alguém, seja no trabalho, seja no relacionamento familiar, e acha que essa pessoa já errou tanto, e por que eu vou perdoar de novo? Essa live é para você. Essa live é para você também, que Deus vai usar para ajudar outra pessoa a perdoar, para aconselhar, para orar por outra pessoa, para ajudar outro a viver essa vida livre. Então vamos lá, já entendemos por que nós devemos perdoar, não é mesmo? Porque nós temos queixas uns dos outros, porque nós recebemos uma nova vida, porque o Senhor nos perdoou, né? Porque se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados, e porque se nós não perdoarmos, nós adoecemos. Você sabia que a Organização Mundial de Saúde, ela já apontou isso, né, em pesquisas, de que mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais, elas são vítimas de doenças psicossomáticas. Você sabe o que é isso? Doenças que começam na alma, e muitas são por falta de perdão. Eu já soube de processos de libertação de pessoas que adquiriram câncer, que o câncer se manifestou depois de um processo longo de rancor, de angústia, de falta de perdão. Então, a própria palavra de Deus já dizia isso, e a própria ciência está descobrindo o que é que a palavra do Senhor diz. Então perdoa o esposo, perdoa o filho, perdoa o colega, perdoa a mãe, perdoa todo mundo, perdoa, porque Deus nos perdoa. Entrega ao Senhor a sua justiça. Mas vamos continuar, que Deus tem mais para falar conosco. Então, por que perdoar? Já falamos. Até quando perdoar? Essa é uma pergunta que muitos fazem. Você já se fez essa pergunta? Eu já me fiz essa pergunta. Escreve aí se você já fez essa pergunta. Até quando perdoar? Quantas vezes eu vou perdoar? A pessoa trai, a pessoa erra, a pessoa mente, e eu tenho que continuar perdoando? Até quando eu tenho que perdoar? Bem, Jesus nos responde isso, né? Jesus é o mestre, Jesus é o Senhor da nossa vida, Jesus é aquele que nos ensina e aquele que é o nosso padrão de perdão e de vida. Até quando perdoar? Vamos ler Mateus 18, 21 e 22. Pedrão, aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Veja que Pedro pergunta e ele já dá uma resposta. Ele já ensinou ali até 7 vezes. Por que ele usou 7? Porque 7 é um número que representa a infinitude e a perfeição, algo completo. Então ele disse: 7 vezes, mestre? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Então vamos lá. Eu acho que Pedro, quando recebeu essa palavra, ele se sentiu assim nocauteado. Não, 70 vezes 7? Jesus não estava falando de uma cifra matemática. Jesus estava usando um número para dizer que o perdão não tem limite. Se o perdão de Deus é o parâmetro, e ele nós devemos perdoar como Deus nos perdoa. E eu quero te fazer uma pergunta agora. Pense nela. Responda para você mesma agora. Quantas vezes Deus já te perdoou? Quantas vezes mais você espera que Deus te perdoe? O perdão de Deus é o parâmetro para nós perdoarmos. Já pensou se você fosse pedir perdão a Deus e Deus dissesse assim: olha, é o seguinte, Geisa, eu vou te perdoar dessa vez, mas daqui pra frente, se você errar de novo, nossas relações estão cortadas, fim de linha pra você. Você já imaginou se Deus falasse isso pra nós? E por que nós somos tão orgulhosos? Por que nós somos tão cheios de justiça própria? A ponto de quando as pessoas nos pedirem perdão, e olha, a pessoa nem precisa pedir perdão para eu perdoar, eu preciso liberar perdão para ela, porque se eu não liberar, ela que fica presa a mim, eu preciso entregar essa pessoa ao Senhor, para Ele tratar. Então, se o Senhor me perdoa sempre e não coloca limite para o perdão, também eu não devo colocar. Mas eu tenho certeza que você deve estar perguntando aí, alguém deve estar perguntando, porque essa pergunta sempre vem.
Sim, mas aí eu vou continuar com a pessoa, me relacionando, né? Abertamente com essa pessoa que já provou várias vezes que não se arrependeu, que tem um mau caráter? Fica comigo até o final que a gente vai responder isso. Nós jamais poderíamos quitar a nossa dívida de pecado. É por isso que a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. É porque nós merecíamos a punição, mas Ele deu. Deus não colocou em nossa conta a nossa dívida. Jesus tomou o nosso escrito de dívida e Jesus gritou lá na cruz. A Bíblia diz que Ele gritou, Ele bradou tetelestai. Tetelestai é uma palavra em grego, porque a língua comum falada na época de Jesus era o grego koiné. Claro que os judeus falavam hebraico, aramaico também, mas aquele momento está escrito lá nos evangelhos que Jesus gritou tetelestai. Tetelestai está paga a dívida, está consumada a dívida. Aleluia! Você pode glorificar o Senhor por isso? Ele nos perdoou. Ele nos perdoou, Ele nos recebe, a sua misericórdia se renova todos os dias e é Ele que nos capacita a perdoar. É a graça dele em nós que nos capacita. É fácil, pastora? Não, não é fácil, é muito difícil. A nossa alma geme e o nosso desejo é sempre ficar preso àquela mágoa, mas quando nós decidimos entregar ao Senhor, Ele que pagou o preço, Ele que quitou a nossa dívida, nos capacita a perdoar. Aleluia! Nós somos perdoados de uma forma infinita e devemos perdoar da mesma maneira. Ok? Tudo bem com você até agora? Podemos continuar? Deus está falando com você? Eu oro para que sim, porque Ele falou muito comigo, estudando mais uma vez sobre o perdão. Vamos continuar? Nós já falamos sobre por que perdoar, até quando perdoar, e agora nós vamos falar sobre como perdoar, porque essa talvez seja a parte mais difícil, não é? Porque perdoar, já falamos, perdão, até quando e agora como perdoar? Nós vamos ler mais um texto da palavra de Deus. Nós vamos ler Lucas 17, 3-5. Jesus. É Jesus quem ensina. É Jesus quem nos orienta. É Jesus que é o nosso mestre. É Jesus. É Jesus que é o nosso alvo de vida. É Jesus que é o nosso padrão. É Jesus, é Ele. E Ele diz: acautelai-vos. Tome cuidado. Se o teu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Aí os apóstolos que estavam ouvindo essa orientação de Jesus disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta a nossa fé. Vamos lá, vamos ver cada parte desse versículo. Como perdoar? Jesus disse: acautelai-vos, tome cuidado. Por que Jesus deu essa ordem quando estava falando de perdão? Porque quando o assunto são relacionamentos, são sentimentos, é preciso muita sensibilidade para não abrir uma ferida maior ainda, até mesmo em você. Porque de repente você vai pedir perdão ou vai dizer para o outro como você se sente e aquela pessoa não entende nada e acaba até rindo de você e acaba aumentando mais o escárnio, a ironia. Então a gente precisa de sabedoria e de sensibilidade. E Jesus disse: tome cuidado para não se machucar mais ainda, e tome cuidado para não machucar mais o outro. O que é que a Bíblia diz? Não podemos esmagar a cana quebrada e o pavio que fumega, não é? Então já está ali ferido, já está ali, às vezes não é nem a pessoa, mas o relacionamento já está tão difícil e você vai com todas as suas armas humanas, com todos os seus argumentos, com toda a sua justiça própria e vomita toda a sua ira e acha que ali é a maneira certa de pedir perdão ou de convencer o outro. Primeiro que nós não temos o poder de convencer.
Quando nós vamos resolver um conflito, nós precisamos orar, pedir ao Senhor que vá à nossa frente, pedir os anjos do Senhor que estejam ministrando, para que toda força do mal seja quebrada, para que as palavras certas sejam ditas. Então nós precisamos nos revestir da armadura de Deus e levar mesmo o perdão a sério. Não, eu quero, porque Deus me perdoou e eu vou perdoar, não importa qual seja a reação do outro, eu vou com cuidado, vou com sabedoria. Tem uma chave muito importante, algo muito sábio. Quando você for conversar com alguém que te machucou, não fale sobre o que a pessoa fez, mas sobre como você está se sentindo. Não coloque o dedo em rixe e aponte os erros. Não, porque você é assim, porque você é desse jeito, porque você faz isso por isso, e começa a julgar as intenções, mesmo que seja verdade tudo isso. Não se aproxime da pessoa, porque para resolver um conflito apontando para ela, mas dizendo como você está se sentindo. Olha, eu me senti assim, eu entendi assim, eu estou assim, e eu preciso abrir meu coração para você. Eu quero lhe pedir perdão por essa situação. O perdão sempre quebra, né? Sempre quebra toda a estrutura de orgulho. Mesmo que a outra pessoa não receba, não se preocupe. Você está fazendo o que Jesus mandou fazer. Então, como perdoar ou como pedir perdão? Tomando cuidado. Às vezes, até no ato do perdão pode existir arrogância. Eu perdoo porque eu sou espiritual. Eu perdoo porque Deus habita em mim. Começa aquele orgulho, né? Que não serve para nada. O orgulho não serve para nada, meus irmãos. O orgulho é a raiz do pecado, né? O pai do orgulho é o diabo, né? Não é só a mentira, não. Ele é pai de tudo quanto é coisa ruim. Então, nada disso a gente precisa compartilhar. A gente precisa ir com o coração quebrantado. A gente precisa ir com humildade, com cuidado. Jesus disse: acautelai-vos, tomem cuidado. Perdão precisa ser cheio de graça. Já falamos sobre graça, né? Graça é favor imerecido. E quem disse que a graça é só de Deus para nós? Não, a graça é nossa para o outro também. Porque o Espírito Santo habita em nós, porque nós estamos em Deus. Então a graça também é de nós para Deus, porque nós precisamos andar como Jesus andou. A Bíblia diz: sede imitadores de Deus como filhos amados. Está lá em Efésios capítulo 5. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Irmãos, esse precisa ser o nosso propósito, nosso projeto de vida. Nós nascemos, fomos criados para glorificar a Deus, criados à imagem e semelhança dele, restaurados em Jesus, regenerados. Então é como Deus, é como ele faria, manifestando o reino dele na terra. Só assim nós vamos estar completamente satisfeitos. As pessoas, elas lutam, né, por encontrar o seu lugar na sociedade, por tantas conquistas, mas quando nós nos encontramos em Deus, tudo mais é acrescentado. Quando a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, está falando das coisas da nossa vida, é porque realmente é isso. Nós nos centramos na vontade de Deus, no reino de Deus, e tudo mais é acrescentado. Então, nós precisamos ministrar graça ao outro. Não é uma exposição de justiça, mas é um exercício de misericórdia. Perdoar é um exercício de misericórdia. Se você não é misericordioso, você precisa se encher do Espírito Santo, porque é fruto do Espírito. A longanimidade, a misericórdia faz parte do caráter de Deus, e você é filho de Deus, é filha de Deus, e nós precisamos manifestar o caráter dele na terra. Então Jesus disse: tomem cuidado, mas repreende o teu irmão que pecou. Olha só, a palavra repreender aqui não é no sentido de falar grosseiramente, acusatoriamente, de maneira acusatória, de jeito nenhum. A palavra repreender aqui, ela tem um significado de chamar para perto. Chama para perto e fala com essa pessoa que ela está errada. Diz como você se sente e vai lá. Não empurra os problemas para debaixo do tapete, porque o tempo não vai curar. Se tem um ditado errado, é esse: o tempo não cura nada, irmãos. O tempo só faz esconder para debaixo do tapete. Tem um momento que aquela dor vai voltar. O que cura é a cruz.
A cruz de Cristo, quando nós lançamos na cruz, eu estou falando a cruz de uma maneira simbólica agora, o ato, aquilo que Jesus fez na cruz traz cura. Então nós oramos, colocamos diante dele e recebemos o perdão dele. Aí Jesus disse, vão com cuidado. Jesus disse, repreende-o, traz para perto, fala com ele, vai com amor, né? É melhor o desconforto do confronto do que o conforto da omissão. Então, o repreender isso, quem disse isso foi o pastor Hernandes Dias Lopes, pregando também sobre perdão. E nós precisamos fazer como Jesus nos ensinou. Se ele se arrepender, perdoa-lhe, foi o que Jesus falou. Então se não se arrependeu, eu não devo perdoar? Olha só. Todos os temas bíblicos, nós não podemos pegar apenas um versículo para construir uma doutrina. Então aqui Jesus usou essa expressão, não é? Se a pessoa se arrepender, você perdoa. Mas em outros muitos textos ele não coloca essa esqueci agora a palavra. Ele não coloca, não é, essa exigência de arrependimento. Se a pessoa se arrepender, é claro que o relacionamento vai fluir, mas você vai perdoar do mesmo jeito que você quer ficar livre, ok? Você não vai conversar a pessoa para humilhar. Você não vai conversar com a pessoa para ela se tornar mais culpada, mas para que ela seja conduzida ao arrependimento. Você não vai conversar com a pessoa depois de um conflito para se sentir melhor, para defender seus direitos. Falo mais uma vez, justiça própria, rejeita isso. Justiça, nossa justiça é trapo de imundícia. Nossa justiça não vale nada, é Deus em nós. Você não vai. O propósito da conversa é arrependimento e perdoar sem cobrar a dívida. Glória a Deus, aleluia. E estão comigo ainda? Nilzete, oi Nil, tudo bem? Rosália, vi ali também. Vamos continuar falando sobre perdão? Quero falar agora sobre os mitos do perdão. Os mitos do perdão. Vamos quebrar essas estruturas, essas fortalezas, não é? Vamos lá? Eu separei, deixa eu ver aqui quantos foi que eu separei. Eu separei os mais importantes. Separei 3 mitos sobre o perdão. Então vamos. O primeiro mito. Muitos acham que perdoando estão declarando que a pessoa não é culpada. Eu acho que... Olá, Gorete, Safira, mais uma vez. Cássia, querida, Pati. Muito bem, Pati. Isso, Rosália, não jogar na cara o que a pessoa fez de jeito nenhum, porque isso não é graça. Isso não é fazer como Jesus fez. Jesus não anda jogando na cara, né? Fátima, Cris, olá, Cris, querida, Jace, Neide. Vamos lá, vamos continuar para dar tempo a gente concluir, né? Aline, oi para vocês. Depois esse vídeo vai ficar gravado aqui no Instagram, como as outras lives de estudo que nós fizemos. Também no YouTube, Geisa Carneiro, você pode continuar assistindo, compartilhando com outros. E você também recebendo para sua vida, não é? Vamos lá, o primeiro mito. Muitos acham que perdoando estão declarando que a outra pessoa não é culpada. E aí não, eu não posso perdoar. Eu não posso pedir perdão, porque aí eu vou estar dando braço a torcer, aí é que a pessoa vai montar em mim. Nada disso, nada disso. Esquece isso. O perdão é você entregar a justiça a Deus. É você confiar que se Deus mandou você perdoar, Ele vai resolver o problema para você. E você vai ficar livre dessa opressão, livre dessa prisão, porque o perdão, a falta de perdão aprisiona. Jesus perdoava o tempo todo. Você pode estudar a história de Jesus com os discípulos e ver como aqueles discípulos davam trabalho, como as pessoas falavam mal de Jesus, ele perdoava. E ele não perdoava porque Jesus está com rancor, Jesus está com ressentimento. E aí Jesus diz, Pai, eu não aguento, eu estou com muita raiva desses discípulos, eu preciso liberar perdão. Jesus não fazia isso. Ele não perdoava porque ele guardava rancor. Ele perdoava porque ele olhava as pessoas com os olhos de Deus. Então, se você está tendo dificuldade em perdoar, você vai orar hoje. Deus, me dá os teus olhos. Deus, enche meu coração com a tua misericórdia. Sabe o que é misericórdia? É colocar o coração na miséria do outro, ou a miséria do outro no seu coração. E é isso que Deus faz. Nós somos miseráveis. Nós erramos demais. Nós não merecemos o perdão e Ele nos perdoa. Então nós precisamos decidir olhar com os olhos de Deus.
Ah, não é que a outra pessoa não seja culpada, mas nós vamos olhar com misericórdia. Não julgue os outros de acordo com as suas experiências. Não faça comparações, mas escolha olhar com os olhos do outro. O segundo mito que nós vamos quebrar hoje, em nome de Jesus: perdoar é esquecer. Isso é mentira, irmãos. Ah, você não esqueceu porque você não perdoou. De jeito nenhum. Não. Só se você tiver com amnésia, né? Tem coisa mesmo que a gente esquece, que é bobinha, a gente esquece. Tem coisas muito fortes que a gente lembra. Mas a gente não lembra mais com dor, porque a gente perdoou. O perdão é um processo. Teve alguém aí que comentou mais um pouco antes, que está no processo. E é um processo mesmo. O perdão é um processo. E nós sabemos quando esse processo começa. Nós só não sabemos quando ele vai terminar. De repente você olha para aquela situação, lembra daquela pessoa e o coração está livre. Perdoei. Não é? Perdoei, perdão, o processo do perdão completou. Só é possível perdoar se nós estivermos sob a influência da graça de Deus. Olha a graça mais uma vez. Quando eu caminho em direção a alguém para perdoar, eu já estou no início do processo. O pedido de perdão é apenas o começo, a declaração do perdão é apenas o começo. É preciso enfrentar mesmo, é preciso colocar para o outro a realidade que machucou, o sentimento que você está tendo. E à medida que o tempo passa, aquilo que doía tanto não vai doer mais. Ah, pastora, mas eu já liberei perdão, eu já falei que eu perdoo, mas eu não consigo. É porque você continua pensando no problema. Você não continua pensando no perdão, entende? Você continua pensando na dor. Você continua ali dentro da sua mente tentando encontrar justificativas. Não, mas eu não merecia isso. A justiça própria continua dentro do seu coração. Mas ele não merece ser perdoado. Esquece isso, esquece, entrega ao Senhor. Entrega a justiça dele. Quando nós perdoamos, nós estamos dizendo: Deus, eu confio no Senhor. O Senhor me perdoe. Quem sou eu para não perdoar? Então eu preciso perdoar. Eu preciso liberar. Eu preciso decidir. Quando há disposição em perdoar, Deus age de uma maneira poderosa, meus queridos. E Ele nos capacita a colocar em prática a sua palavra. À medida que a gente vai entrando nessa dinâmica de perdão, cada vez que a gente vai perdoando, vai se tornando cada dia mais natural. E a gente vai expulsando as tristezas do nosso coração, porque nós decidimos seguir Jesus. Você não decidiu seguir Jesus? Esse é o caminho de vida, esse é o caminho da vitória, esse é o caminho da vida eterna. E Jesus, ele não nos faz insensíveis à dor. Não é que você não vai sentir dor, mas ele coloca em nós uma imunidade sobre a ofensa. Eu tiro a minha expectativa do outro, eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus é em mim, eu sei o meu propósito de vida, eu sei a vontade de Deus para mim, então eu vou liberar perdão, eu vou me encher do Espírito Santo. E olha só, é como se a ofensa fosse um vírus. E o perdão é uma vacina que você vai tomando. Quanto mais você perdoa, mais você vai ficando vacinado. Quanto mais você entende sua identidade, propósito de Deus para sua vida, mais você vai ficando protegido contra uma ofensa. Porque você entrega logo. Alguém machucou você, alguém foi grosso com você, alguém lhe respondeu mal, alguém traiu você, alguém roubou, alguém mentiu, alguém matou. Você entrega logo para o Senhor, libera logo perdão. E aí você fica completamente imune à angústia, à tristeza. Né? Quando a gente toma uma vacina, a gente está esperando a vacina para o Covid, né? Em nome de Jesus, que chegue logo. A gente não sabe quanto tempo vai imunizar, mas tem vacinas que você precisa de 2 semanas. Você toma a vacina, a maioria, nenhuma vacina você toma hoje e hoje mesmo você está imune ao vírus. O mínimo são 2 semanas, né? Tem gente aí da área de saúde me acompanhando que eu sei, pode confirmar. Por exemplo, a vacina contra a hepatite B são tomadas em 3 doses, dura até 6 meses para a pessoa ficar totalmente imune. Então existe um tempo, um processo. E o que eu preciso fazer? Eu preciso racionalizar. Dizer, eu não mereço guardar esse ódio. Eu não mereço, é isso que você não merece mesmo. Eu não mereço guardar rancor, eu não mereço viver essa vida aprisionada. Porque liberar o perdão é como se realmente você estivesse aprisionando
a outra pessoa dentro de você. E aí você abre essa prisão e solta, devolve aquela pessoa para a liberdade e você fica livre também, confiando no Senhor, orando. Se é seu esposo, você libera perdão, mas você continua lutando, batalhando pela libertação, pela salvação, pela nova vida, né? Seja quem for, você vai liberar perdão. O ódio faz mal a nós mesmos, não ao outro. A falta de perdão nos prende ao passado. E Deus não nos quer que estejamos presos ao passado. É uma nova vida em Cristo. Para de ficar preso ao passado. Olha, e esse passado pode ser ontem, pode ser hoje de manhã. Já passou. Então luta mesmo, racionaliza, eu não mereço guardar esse sentimento ruim, eu libero perdão. Chama a pessoa, a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, não deixai o sol se pôr. É verdade, algumas pessoas têm dificuldade, tem que passar um tempo maior, mas vai orando, vai lutando para obedecer essa palavra, para você ficar livre de toda a falta de perdão. E quanto mais você perdoar, mais vacinado você fica contra a ofensa. Tenha certeza. E olha só, quanto mais você pensa no perdão, mais o seu cérebro vai se conectando com essa nova realidade. Eu tô falando um pouco rápido para dar tempo a gente terminar, tá bom? Porque falta só um pouquinho. Então você pode ir comentando aí e com certeza quem tá acompanhando tá recebendo a sua palavra também. Você sabia que a neurociência já descobriu isso? O que Deus já sabia e Deus nos ordenou pensar nas coisas do alto, Deus nos ordenou pensar naquilo que é louvor, aquilo que é bom, porque Deus já sabia que o nosso cérebro ele se reprograma. Então a neurociência mostra que quando nós pensamos constantemente nas decepções e mágoas, nós desregulamos a produção de alguns hormônios, e entre eles o cortisol, que é um importante hormônio que quando ele está descontrolado, ele causa fadiga, estresse, baixa imunidade e risco de depressão. Veja só como é importante liberar perdão. Quanto mais eu seguro o ódio, mais a raiva, mais eu adoeço. Senhor, te livre disso em nome de Jesus. Além disso, esse estado de tristeza inibe também um outro hormônio chamado serotonina. Deus criou tudo perfeito, meus irmãos. Esse hormônio está ligado ao humor, a felicidade. Então, o que a neurociência está dizendo? Que quanto mais você pensa na angústia, na tristeza, no problema, na dor, na ofensa, mais você diminui esses níveis de hormônio no seu cérebro e todo o seu corpo vai sofrer. Que poderoso isso! Descobriram, alguém já disse que a ciência trabalha para descobrir aquilo que Deus criou e ainda está escondendo. À medida que vai avançando, ela vai descobrindo. E é isso mesmo. Nossos pensamentos geram sentimentos e quanto maior a vontade gerada, maior será a ação gerada. Então você está no processo de perdão, você não tem forças para perdoar, começa a pensar em perdoar. Mas pensa mesmo, pensa em misericórdia, pensa na graça de Deus, pensa no amor de Deus que te perdoou, enche a tua mente de adoração, de canções, de oração, e o seu cérebro vai se reprogramar. E você vai experimentar níveis de felicidades, de paz, de contentamento que você nunca experimentou. Não vai ter nada que o outro faça por você que vai abalar você, que vai roubar a sua tristeza. Por que será, meus irmãos? Por que será que o apóstolo Paulo escreveu: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece? Porque ele estava focado em Deus, focado na palavra de Deus, na comunhão com Deus. Ele disse, já sei passar tudo, tristeza, angústia e tudo que eu passo, eu posso tudo naquele que me fortalece, porque ele pensava em Deus. Você pode não esquecer o fato, mas se não há mais sentimento sobre aquilo, você já perdoou, né? Então, esquecer é um mito sobre perdão. E o último mito para a gente concluir aqui: perdoar significa ser amigo de quem nos ofendeu? Não, de jeito nenhum. O que não pode acontecer é ficarmos com rancor e com mágoa em relação a alguém. Porque os únicos inimigos de um cristão são quem? O diabo, os seus demônios e o pecado. Esses são os nossos únicos inimigos. A gente não vai ser inimigo de ninguém, a gente não vai ter ódio de ninguém, mas não significa que porque eu perdoei alguém, eu preciso reatar aquela amizade, aquela confiança na outra pessoa. Se é seu cônjuge, seu esposo, sua esposa, você vai
lutar pela libertação, pela restauração, porque Deus quer a unidade no casamento e Deus vai operar um milagre na sua vida. Amém? Então, o perdão não é uma opção, o perdão é uma ordem divina. Todos os que foram salvos pela graça foram perdoados. E aqueles que receberam perdão de Deus devem conceder perdão aos outros. Confie na justiça de Deus. Solte a pessoa que lhe fez mal. Decida perdoar. Reprograme o seu cérebro, pensando sempre nas coisas do alto, pensando na graça e na misericórdia do Senhor e sendo você um agente do amor de Deus na terra. Amém? Eu oro para que você tenha sido muito abençoado, muito abençoada. A gente já está acabando aqui o nosso tempo. E em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida libertação de todo rancor, de toda angústia, de toda mágoa, de toda justiça própria. Tire todos os argumentos, entregue ao Senhor e decida perdoar todos e sempre, infinitamente. Aproxime-se de Deus cada dia mais. Ele é a fonte do amor, Ele é a fonte do perdão, e quando nós estamos mais perto dele, mais fluindo dele, nós estaremos e viveremos uma vida livre, uma vida feliz de verdade, uma vida vitoriosa, a vida abundante que o Senhor tem para nós. Que bom que você continuou comigo até o final. Não esquece de curtir depois que eu postar, comentar, compartilhar. Por quê? Porque essa palavra é a palavra de Deus. Essa palavra precisa chegar a outras pessoas. E quando nós fazemos isso nas redes sociais, nós estamos ajudando a mensagem a chegar, porque é assim que trabalha, né, essas redes. Quanto mais as pessoas participam, mais eles entendem que essa mensagem precisa chegar a outras pessoas e eles acabam mostrando a outras pessoas sem que nós mesmos possamos mostrar, não é? Então vamos usar essa ferramenta poderosa para abençoar vidas, e tudo que você assistir, tudo que você participar, seja no Instagram, no Facebook, no YouTube, que abençoou sua vida, faça isso. Curta, comente e compartilhe para que a mensagem do Senhor chegue a muitos. O Senhor te dê uma noite abençoada. Deus te abençoe, que a gente possa estar junto próxima semana, né? Nós vamos começar outros estudos semana que vem. Estou orando para o Senhor confirmar. E se você ainda não está no meu canal do YouTube, vai lá também, Geisa Carneiro. Vai lá, curte, compartilha, comenta, compartilha o link para outras pessoas. É só para espalhar a palavra do Senhor, só isso. E nós queremos abençoar muitas vidas, né? Deus te abençoe. Semana que vem nós estaremos novamente, né, aqui no Instagram, terça-feira, e mais um tempo de meditar na palavra de Deus. Deus abençoe todos vocês e até a próxima.